Queria entender, só pra gente, eu não contextualizei o nosso bate-papo. Esse novembro é o mês da consciência negra, só que não é um mês que a gente tenha o que comemorar, né? Então, o objetivo desse nosso bate-papo é jogar luz em toda a problemática que a sociedade coloca pra gente e os questionamentos que a gente vem desde criança sendo assim, colocam na cabeça da gente sobre a nossa estética. Entendeu? E como isso pesa pra gente? A senhora falou, por exemplo, uma coisa importantíssima, que a sua mãe sempre valorizava a beleza dos filhos. Sim. Ou eu tenho uma criança negra em casa, crespa. Minha filha não é retinta, mas é uma criança negra. Então, a importância. E a minha filha tem 4 anos, eu já vejo os resultados de dizer para ela todos os dias: seu cabelo é lindo, o seu cabelo não é empecilho para que você tenha nada. Mamãe, eu quero franja? Pode. Mamãe, eu quero chiquinho? Pode. Mamãe, eu quero solto? Pode. Eu quero um black? Pode. Quero molhado? Pode. Quero curto? Pode. Então, das crianças entenderem, por intermédio dos pais e dos seus familiares, que a estética delas, enquanto crianças negras, enquanto crianças crespas, de crianças que têm um cabelo black power, não impede elas de serem bonitas. E como a senhora construiu, a partir da sua mãe, da sua avó, esse entendimento de que o seu cabelo é assim, de que a senhora é uma mulher bonita. E queria que a senhora entendesse. A senhora me contou uma vez que a sua avó ou a sua mãe macerava algumas plantas para passar no cabelo. Aí eu queria entender como que a senhora construiu esse entendimento sobre o seu cabelo, a sua relação com o seu cabelo, lá da sua mãe. Pois é, então, porque era tudo muito difícil na época, não tinha nada, produto, né, para cabelo, assim, vou dizer, crespo, porque era a minha realidade. Agora, provavelmente existia para cabelo liso, né? Sim. Então, nós, pelo menos aqui, o nosso reduto, nós não tínhamos, nós lavávamos a cabeça normalmente, era com sabão de coco, né? E o que se usava na época era vaselina, que era uma coisa assim, muito grosseira, né? E era o que tinha. Mas a minha mãe, ela tinha um processo que ela cozinhava o tocinho do porco. Quando matava porco, tirava aquela parte do tocinho e colocava no feijão para cozinhar. Ele cozinhava e assim, ele escurecia por conta do feijão, mas quando batia, ele ficava branquinho, virava tipo um óleo. Então, às vezes, ela ainda pegava a ruda, né, que segundo ela era bom para o cabelo, socava, pegava um paninho, torcia, aí aquele sumo da arruda tirava aquele cheiro da gordura, né? Então, colocava no vidro e nós usávamos. Você acabava de lavar o cabelo, tal, secava e passava. Então, minha mãe passava e trançava. Então, ele dava um efeito maravilhoso, assim. Ficava aquele cabelo brilhoso, macio, né? Fácil de pentear. E, pelo menos, o meu cabelo nunca foi um cabelo assim muito difícil para pentear, não. E o nosso, o meu, das minhas irmãs, se adaptava muito a esse processo desse tocinho cozido, né? E que, na realidade, era que o pessoal usava. Aí, e a trança, a gente usava o cabelo trançado, muitas vezes, como ele dava um brilho, ele fazia com que o cabelo esticasse, a gente destrançava o cabelo e deixava, então ficava aqueles anelado, você entendeu? Né? Aquele anelado no cabelo. Ou então, a criança, por exemplo, eu tinha meu cabelo trançado, partido no meio, trançava, fazia a trança assim, e conservava muito tempo, então não era aquele cabelo seco, porque de fato o nosso cabelo ele precisa ser tratado, porque senão ele é maltratado pelo sol, né? Ele resseca muito e tal. Então a minha mãe entendia tudo isso, então ela vivia procurando algo assim para passar no nosso cabelo, mas o que mais nós usávamos era o doce cozido. Depois foi surgindo, depois da vaselina, já vieram outros cremes, né? Aí veio o tal do pente quente, que o pente quente era um desastre, né? No cabelo das mulheres pretas, mas era o que tinha, né? Sim. E eu usei muito pouco, porque meu cabelo não aguentava. Sempre soube ter um cabelo muito fraco, fino, então não aguentava. Mas as minhas irmãs usavam, e mesmo também eu tinha medo do pente quente. De queimadura, né? Do pente quente e tal. E eu aprendi a trançar cabelo muito cedo. Eu tinha 9 anos, eu já trançava. Eu gostava de pentear, que é um hábito de criança, principalmente menina, pentear cabelo de pai, né? Então eu tinha meus 4, 5 anos, eu subia, meu pai sentava assim no banco, eu ficava penteando o cabelo dele, aquele cabelo ralinho também, muito fininho. E eu tinha minhas bruxinhas também, que eu adorava bruxinha, né? Eu tinha boneca, mas eu gostava de uma bruxinha que uma colega da minha mãe fazia, de pano. E então eu usava antigamente combinação de cetim, aquela seda. Sim. Então eu pegava sempre um retalho, um pedaço da combinação velha, que a minha mãe às vezes tinha até que ela ganhava, né? E desfiava. Ali eu fazia um cabelo.
Era tipo saber. Então eu costurava na cabecinha da boneca, mas depois cortava tudo e botava outra e cortava. E com aquilo eu passei a gostar de mexer com o cabelo, né? Então, em meus 9, 10 anos, eu penteava o cabelo das vizinhas, das crianças da vizinha, inclusive a minha irmã de criação, a mãe dela, nessa época eu já estava com 12 anos. E ela também era puri, né? Você conhece o puri? Não. Puri é aquele negro que tem a pele bem pretinha, bem retinto, mas aquela pele fininha e o cabelo praticamente liso, Sim. tipo índio, mas só que é um cabelo mais anelado. Então, a mãe dessa menina, ela era puri, aí ela vinha para eu pentear quando ela saía, assim, para eu pentear o cabelo dela. Então, aí estava surgindo o rolinho, colocar o rolinho no cabelo. Como a gente não tinha dinheiro, nada para comprar rolinho, né? Aí, o que eu fazia? Eu pegava, você conhece mamona? Sim. A mamona, o talo da mamona. A gente usa muito o óleo da mamona, né? Que é o óleo de ricino. Mas a gente usava, pegava a mamona, ficava assim, ela é furada. Sim. Aí eu enrolava, punha assim. Sim. E o penteado da época era aquele penteado viradinho assim. Aí eu fazia nessa vizinha, nossa senhora, mas eu não sei quem ficava mais feliz, se era ela ou eu. E na sua juventude, assim, como que a senhora lidava com o cabelo, assim, na época de trabalhar, quando a senhora foi pro Rio, como que a senhora lidava com o cabelo? Com o meu cabelo, eu sempre lidei bem com ele, porque às vezes tinha as modas, né? De cabelo, por exemplo. Tinha uma moda nos início dos anos 60, você puxava o cabelo assim e fazia tipo uma banana aqui, ó. Sim. Até a gente fazia aquela banana, punha aqui assim, e aí eu enrolava assim, todo aquele coquinho, e porque a banha do porco, ela dava um efeito maravilhoso no cabelo, você entendeu? Tipo assim, uma chapinha, como se o meu cabelo, ele respondia como se fosse uma chapinha. Então eu fazia aqueles foquinhos, aí soltava, mas não penteava não. Então aqui ficava todo aneladinho. Aí era aquela banana aqui, com aquele cabelo assim, aí você puxava um pouquinho assim pra testa, né? E depois veio essa moda, o viradinho, e outra moda também dos anos 60. Você pegava aqui assim, virava ele todo aqui. Parecia cabelo de velho, mas era chique na época, né? Aquelas ondinhas assim, né? Aí quando eu fui para o Rio de Janeiro, já em 69, era a última moda, aplique. Aplique de cabelo natural. Sim. Então, o meu cabelo era assim, não era grandão nas costas, mas era um cabelo grande. Eu juntava e colocava o aplique. Sim. Então, usei aplique e o quê? Há um tempo de 69, 70, até os 74 eu usava o aplique. Nunca usei peruca, não. Hoje em dia nem é mais peruca, né? Tem lace. Rádio, podcast. Rádio, podcast. Parteira, doula. Não dou conta disso, gente. Não dou conta disso, não. Então, eu usava, aí veio não, antes disso. Antes de eu ir para o Rio também veio o Marcel. Aí depois tinha o Marcel. O Marcel também era perigoso. Não, era no fogo. No fogareiro. Tá. Fogareiro. Mas esquentava, sim. né? E era perigoso. Você passava a esquentar demais quando você vê. A diferença do Marcel pro pente quente é que o Marcel fazia um cacho. Ele